Morar fora do Brasil é uma merda? Primeiro, vamos começar agora falando pelo que o pessoal comenta, né? Ah, que é um lixo, não sei o quê, que a Europa, vou pegar aqui meu tablet aqui, que a Europa aqui, ó, toda essa parte. Ô, Lazarento, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Que a Europa em si, aqui no caso, ó, por exemplo, é uma bosta e não sei o que tal. Ah, beleza, mas assim, pelo que eu tô vendo, tem bastante questão de imigração, né? Lógico que se você tem que ir certo, né? Deixa eu só deixar aqui mesmo. Tem que ir certo, porque não adianta nada você chegar aqui, ó, por exemplo, que querer ser ilegal nesses países que você vai se foder. E o que eu vejo também é que, assim, o cara que fala isso é porque ele não tem alguma descendência de fora, entendeu? E ele não consegue de maneira fácil. Então sempre tem que fazer algum esquema, alguma coisa assim, e quer ir sempre pelo caminho, vamos falar assim, não do mal, né? Não seria num caminho do mal, mas seria um caminho que não faz sentido a pessoa querer ir, sabe? E aí eu fico pensando, pô, o que leva uma pessoa a fazer isso, sabe? Tipo, beleza, eu sei que o ponto negativo é o seguinte, quando você se muda para fora, você é tanto visto como estrangeiro lá fora e quando você voltar também. Você nunca mais vai ser visto, por exemplo, isso aqui foi um tiozinho que falou pra mim e o cara teve uma sabedoria nessa fala, que ele falou assim, ó, não, quando você for para fora e você estiver lá, você vai ser estrangeiro. E quando você voltar para cá, para viagem, sei lá, turismo, seja o que for, você vai ser visto como um estrangeiro lá fora, daqui também, porque você não é brasileiro mais e você também não é ou uma outra nacionalidade. Só se você tirar a cidadania, mas mesmo assim, não é. E aí eu fico pensando, falo assim, cara, faz sentido mesmo. Quando você resolve, por exemplo, só sair da sua cidade, você já não pertence mais a ela, você é de outro lugar. E você é sempre visto como alguém do exterior, de fora. Por exemplo, tenho parentes na capital de São Paulo. Todo fica sempre aquela guerrinha. Ah, você, o pessoal da capital não sabe dessas coisas, o do interior é atrasado, etc. Aqueles papos que tem sempre, de zoeira, né? Só que assim, eu fico pensando em ter um fundo de verdade nisso aí que ele falou. Porque assim, qual que é o motivo da pessoa, por exemplo, falar que outro país é uma bosta, sendo que ela nunca pisou lá? Esse é um dos pontos que eu quero testar eu mesmo. Por exemplo, eu tenho minha condição de tirar minha cidadania italiana, e vou tirar esse ano ainda. E aí eu fico pensando, pô, mas tá, eu vou chegar aqui na Itália aqui, ó, beleza. O que que eu preciso fazer? Por exemplo, no sul da Itália, se fala no sul da Suíça, na verdade, se fala italiano. Então, assim, se eu aprender italiano, eu já consigo já pegar outros locais também, fora o inglês que eu já tenho e o espanhol. Então você já começa a pensar e fala assim, pô, compensa, entendeu? Tipo, o caminho que você consegue fazer compensa muito. E outra, é uma experiência totalmente fora da realidade, tipo, da realidade da maioria dos brasileiros, porque quem que vai morar no exterior, viajar, seja o que for? Ah, mas tem muito, que nem, tem gente que vai para trabalho braçal. Se eu tiver, né, e eu acho que eu vou ter sim a condição de me manter só com digital, perfeito, entendeu? Mas eu sei fazer, eu fui formado em um Senai, por exemplo, técnico eletromecânico de manutenção. Então, para vocês verem que assim, eu não caio nessas ladainhas. E outra, agora eu vou falar a segunda parte, que a primeira parte é a questão do quê? De o pessoal que nunca foi pra fora, fica falando bosta, só que às vezes só fala isso com dor no cotovelo e não vê as possibilidades que tem. Todo lugar tem seus problemas, entendeu? Nenhum lugar é perfeito nesse mundo e nem é pra ser. Esse que é o detalhe que todo mundo tem que entender, né? Todo local tem seu problema, só que assim, morre mais praticamente, vou falar assim em números, né? É o que é divulgado. Morre mais de 100 mil pessoas por ano na internet. Na internet não, no Brasil. E assim, é bizarro, porque é um país que está em guerra? Não. E aí? Imagina quando isso aqui tiver, vou se por um acaso, que eu acredito que possa ser, isso é uma viagem minha. Só que assim, ó, pensa bem, ó. Ucrânia, infelizmente pelas coisas que aconteceu lá, é uma terra muito rica em terras raras, minerais terras raras e tal, e outras coisas também. E fora a questão de comida, né? Plantação, não sei o quê. E aí eu fico pensando, será que o Brasil não pode ser uma nova Ucrânia? Entendeu? E quando você tem uma outra cidadania ou outro visto, seja o que for, você consegue ter assim, liberdade igual antigamente a gente nunca vai ter, né? A nossa geração não vai, eu acho que não vai conseguir experimentar a liberdade que tinham em 2000, 90, etc, de viajar e tal. Mas existe um ponto, que é o ponto que existe, se você tiver mais de um passaporte, que nem o passaporte europeu, que é muito forte, você consegue viajar praticamente pela Europa inteira, sem problemas de barrar, etc. Lógico, tem a questão de xenofobia, não sei o que e tal, que o pessoal pode falar, pode, mas
É melhor, o que você prefere? É engraçado que no Brasil já é xenofóbico para um próprio povo, ele se auto se divide. Por exemplo, o cara que é de tal região já rejeita o outro, é não sei o quê. E começa aquela putaria. E sempre o brasileiro é engraçado, sempre quer levar vantagem em tudo. Então, assim, é um dos negócios que eu quero experimentar lá fora. Será que é desse jeito mesmo? Será que é nessa loucura que é igual aqui? Ou se, por exemplo, mas um dia vai chegar nessa igual essa loucura aqui, tá? Mas até esse dia chegar, pode ser que demore ou não sei. Mas é um assunto para outro vídeo. E a segunda parte é o quê? Só vejo na primeira, né, que é o pessoal que nunca foi, e a segunda parte é o pessoal que vai e não se adapta à comida, à cultura, etc. também. E agora eu vou falar o terceiro ponto, que eu acho que esse é fundamental, que é o quê? É você viajar, só que o pessoal trabalha, por exemplo, eu não vi, por exemplo, né, eu não cheguei a ver, mas eu fico pensando assim, um cara que tem muita grana aqui no Brasil e mora fora, eu fico pensando nesse sentido. Pô, acho que não tem, eu não cheguei a ver, eu já procurei vários, deve ter alguns, tem, alguns que é no estado tal, nos Estados Unidos e tal, mas na Europa em si eu não encontrei, tipo assim, um cara que é bem sucedido aqui, que vai pra fora tipo, consegue viver de boa, sem trabalhar meio que CLT, tá ligado? E aí eu fico pensando, qual que é o ponto, né? Será que os caras não vai para fora porque é ruim, ou porque não quer arriscar, ou porque não consegue código de visto, cidadania, etc. Porque agora, nesse momento, tá tendo uma disparada para tirar a cidadania. E eu falo para vocês, quem tem oportunidade, tire. Porque nós não sabemos o dia de amanhã aqui. E depois eu posso mostrar vídeo para vocês, tudo, reagir a um vídeo até, que é a questão do que o Brasil praticamente já não é se vai quebrar, é quando. Quando vai quebrar? Quando que vai eclodir todas as bolhas internas aqui? E tem um detalhe, lá fora, não vai ter país lá fora para ajudar o Brasil. O Brasil como que vai se recuperar? Sendo que é um povo desunido, que só quer levar vantagem em tudo, corrupção, governo espancando o povo, o que acontece? Aí eu falo e penso, olhando para trás, morar fora do país pode ser uma merda? E aí? Fica essa questão aí.